Alô, gente, aqui é o professor Felipe e aqui é o canal Língua em Verso e Prosa. Antes de iniciar a aula de hoje, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal e também ativarem as notificações para receberem os vídeos conforme eles forem produzidos. Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre um assunto importantíssimo voltado para a literatura e para a produção de texto. São os textos literários e não literários, tá? Vamos ver aqui. Tem um poema de um autor chamado Ledo Ivo. Diz o seguinte, vamos ver aqui. Primeira lição, é o título. Na escola primária, Ivo viu a uva e aprendeu a ler. Ao ficar rapaz, Ivo viu a Eva e aprendeu a amar. E sendo homem feito, Ivo viu o mundo, seus comes e bebes. Um dia, num muro, Ivo soletrou a lição da plebe e aprendeu a ver. Ivo viu a ave, Ivo viu o ovo. Na nova cartilha, Ivo viu a greve, Ivo viu o povo. Aqui, claro, é retomada uma frase que é muito conhecida das cartilhas, né? Que é a frase Ivo viu a uva, ou melhor, vovô viu a uva, perdão, né? E com base nessa frase foi montado esse poema aqui. Vamos lembrar que para o texto ser literário ele precisa ter trabalho com a palavra, né? Por exemplo, o autor Ledo Ivo ele pegou esse poema e trabalhou essa frase vovô viu a uva dentro deste poema usando o seu segundo nome, Ivo, né? E trabalhou em cima deste poema aqui, tá? Então, e ainda tem outra, ele usou outros recursos também. Por exemplo, na escola primária, Ivo viu a uva e aprendeu a ler. Falando sobre as fases de vida dele, né? Na escola primária, Ivo viu a uva, quer dizer, ele pegou aquela frase particular e pegou e colocou, montou esta estrofe com esta frase, quase que literal, né? Quase que literalmente. Desculpa. Na segunda estrofe, ele já fez o seguinte: ao ficar rapaz, já na segunda fase da vida, né, da adolescência, Ivo viu a Eva. Olha aí, a construção feita de novo em cima daquela primeira frase, né, vovô viu a uva, né, que é a frase típica uma frase típica das cartilhas por aí, né, das cartilhas de escolas infantis, né, as antigas cartilhas. Ivo viu a Eva e aprendeu a amar. Aí, claro, pegando o nome Eva, né, o verbo amar, e tomando isso para o senso, para o sentido bíblico, né? Aí, aprender a amar, né? E sendo homem feito, Ivo viu o mundo, seus comes e bebes. Olha aí uma outra frase construída em cima de vovô viu a uva, né? Um dia num muro, Ivo soletrou uma lição da plebe. Aí já tem um rompimento com essa construção normal, né? Aí já houve um rompimento com essa construção, com uma construção em cima da frase vovô viu a uva, né? Aqui rompe-se isso. E Ivo aprendeu a ver. Ivo viu a ave, Ivo viu o ovo. Aí duas frases construídas de novo em cima daquela mesma estrutura vovô viu a uva, né? E na nova cartilha, Ivo viu a greve, Ivo viu o povo. Que cartilha que é essa que ele está falando, né? Lembrando que cartilha era um livreto utilizado para a aprendizagem das crianças. Que tipo de cartilha que ele viu? Será que é uma cartilha real ou um outro tipo de cartilha? Ivo viu a greve, Ivo viu o povo, né? Que cartilha que era essa? Então, o trabalho com o sentido das palavras, né, e o trabalho com a estrutura da frase é o que mais se destaca neste poema aqui, na minha opinião.
Tá? Ele trabalhou em cima de uma frase simples, o vovô viu a uva, que é comum nas cartilhas, nas antigas cartilhas, e estruturou todo um poema em cima desta frase, aparentemente simples, né? E em cima ele trabalhou também com o sentido nas palavras. Na nova cartilha, por exemplo, Ivo viu a greve, Ivo viu o povo. Então, a diferença entre o texto poético e um texto não poético, um texto literário e um texto não literário, é exatamente essa, o trabalho com a palavra. O texto técnico, por exemplo, não tem um trabalho tão desenvolvido com a palavra como um texto literário. Tá? Essa é a diferença. O texto técnico é um texto objetivo. Um texto literário é um texto não objetivo ou subjetivo. Tá? Ele utiliza a subjetividade, a duplicidade de sentidos, enquanto que um texto literário, um texto não literário, né, geralmente um texto técnico, um texto jornalístico, né, ele não utiliza tanto esse trabalho com a palavra. Você vê características de literatura em textos não literários? Até podemos ver, até encontramos isso. Porém, isso é a característica mais importante de um texto literário, o trabalho com a palavra, enquanto que um texto não literário não desenvolve tão bem essa característica. Tá? Vamos ver aqui também uma coisa importante dentro do trabalho com o texto literário, que é o uso de sinônimos e antônimos. O que são os sinônimos e o que são os antônimos? Sinônimos são palavras que têm um sentido igual ou semelhante. Geralmente não tem sentido exatamente igual, mas semelhante um ao outro. Esses são os sinônimos. Enquanto que os antônimos são as palavras que têm sentidos opostos. Tá? Por exemplo, exemplos de sinônimos. Exemplos de sinônimos, por exemplo, vamos ver aqui. Mal e ruim são exemplos de sinônimos, são palavras que têm sentidos semelhantes. Outro exemplo de sinônimos, bonito e belo, né? São exemplos de sinônimos. Um outro exemplo de sinônimo, vamos ver aqui escola e colégio, né? Um exemplo de antônimo agora, bom e mal, belo e feio, né? Vamos ver aqui um outro exemplo, eficiente e ineficiente. São exemplos de antônimos, né? São palavras que têm sentidos opostos, tá? Homonímia e polissemia. O que são homônimos? São palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, porém têm sentidos diferentes. Opa! Um exemplo de homônimo: por e por. Tem por, que é o verbo por, e tem o por, que é preposição, né? Então, tem funções diferentes e, portanto, sentidos diferentes. Os homônimos podem ser os homógrafos, que são as palavras que têm grafia igual ou semelhante, né? Iguais na escrita e diferentes na pronúncia, né? São os homógrafos, os homógrafos iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Por exemplo, almoço e almoço. Almoço, substantivo, tá? E almoço, verbo almoçar. Eu almoço, tá? Se escrevem da mesma forma, porém se pronuncia de maneira diferente. Almoço e almoço, tá? Homófonos, diferentes na escrita e iguais na pronúncia. Exemplo, concerto, concerto sinfônico escrito com C, né? E concerto com S, que é o reparo, a correção, né? São esses os temas da aula de hoje. Espero que vocês, retomando a aula, né? Espero que vocês tenham compreendido. Nós falamos aqui sobre diferenças entre texto literário e não literário. Fizemos a leitura do texto do Ledo Ivo.
falamos sobre sinonímia e antonímia, e também homonímia e polissemia, que é a variedade de sentidos que as palavras podem possuir dentro de um texto, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, como eu já pedi antes, né? Como eu já pedi antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho e aí vocês vão ter acesso a todos os vídeos que forem postados sobre temas variados de literatura, gramática, produção de texto, língua inglesa, tá? Aqui é o professor Felipe, eu sou formado em letras pela Universidade Católica de Santos e já tenho experiência na rede estadual já há 20 anos, tá? Espero que vocês, que nós tenhamos um relacionamento aí de confiança entre um e outro, entre eu e vocês que estão aí me vendo, e espero que vocês aproveitem bastante essas dicas, né, essas aulas de língua portuguesa e língua inglesa que a partir de hoje estarão sendo ministradas através desse canal. Tenham todos sucesso aí, tá bom? Tchau para todos vocês.